Boa noite. O Debate Brasil discute agora a saúde no país. No setor privado, a eterna briga entre os convênios médicos e os consumidores. Os usuários reclamam que pagam muito por um serviço de baixa qualidade. As operadoras dizem que oferecem um atendimento adequado e que o valor das mensalidades muitas vezes não cobrem as despesas com o paciente. Na saúde pública, a péssima qualidade de atendimento e o polêmico programa Mais Médicos, tentativa do governo federal de colocar fim ao problema. No programa de hoje, recebemos o diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Dr. Bruno Sobral. Boa noite, obrigado pela presença, Dr. Bruno. Boa noite, obrigado pelo convite. E também o doutor, o senhor Geraldo Tardan, que é o presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo. Boa noite, doutor Geraldo Tardan, obrigado pela presença do senhor. E a gente vai começar essa discussão falando um pouquinho desse vácuo deixado pelo sistema público de saúde, é onde entra a alternativa que são os planos de saúde privado, né? E mais uma vez o governo suspendeu a venda de planos de saúde dos convênios médicos. 246 produtos de 26 empresas foram considerados irregulares pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, mas as operadoras conseguiram na justiça anular a punição. Os planos afetados cobrem cerca de 5 milhões de usuários, o que representa 10% do mercado. Mas esses consumidores não serão atingidos porque a punição apenas barra a venda do produto. Segundo a ANS, a medida foi tomada por descumprimento de prazos para marcação de consultas, cobrança indevida de carência, problemas com a rede de atendimento e reembolso. Só no primeiro semestre deste ano, foram registradas mais de 46 mil reclamações contra convênios médicos. Nós estamos cientes e muito convencidos que é a punição que tem um resultado mais rápido para o consumidor. Protege o usuário do mercado como um todo, porque faz com que as outras operadoras tenham preocupação em se reorganizar, se preparar para atender bem as pessoas. Os representantes das operadoras alegam que há um equívoco no processo de monitoramento do governo. Desde 2012, a Agência Nacional de Saúde Suplementar fiscaliza esse tipo de serviço. Das 26 empresas punidas, 5 delas são reincidentes. Doutor Bruno Sobral, o que chama a atenção é que a Agência Nacional de Saúde é quem autoriza o registro e também a venda dos planos privados. E depois tem que punir. Seria melhor analisar antes de fazer essa punição? Olha, a operação de um plano de saúde ela é complexa. A gente tem que entender que hoje são mais de 1.000 operadores de plano de saúde e pelo menos 48 milhões de beneficiários no país como um todo. Esse processo de registro é um processo que avalia parte do que vai acontecer depois, mas a gente não consegue, num processo de registro, avaliar tudo, né? Mesmo porque as condições mudam, a economia muda, a relação com os prestadores muda ao longo do caminho de uma empresa, né? As suas finanças mudam, a sua relação com o consumidor muda. Então é muito difícil antever todos os problemas. É por isso que no momento em que a gente identifica um problema, a gente atua de maneira mais incisiva. Sr. Geraldo Tardan, hoje os planos de saúde, eles conseguem suprir a necessidade da população em relação ao atendimento público? Parece que hoje nós temos, em termos de reclamação, os planos de saúde, os convênios médicos já são o terceiro na lista, não é isso? Se você pegar a lista de reclamações fundamentadas do PROCON, que todo ano é divulgado no Dia Nacional do Consumidor, e essa lista de reclamação fundamentada ela é encaminhada à Senacon, a Secretaria Nacional do Consumidor, há mais de 10 anos que os planos de saúde estão ali entre os 5 mais reclamados. Eles são reincidentes nessas reclamações. Eu gostaria até de perguntar para o doutor Bruno depois se a ANS faz algum tipo de acompanhamento da seguinte forma: qual é a planta que eu tenho de vidas, ou seja, quantos consumidores eu tenho conveniados e quantos é a minha área de cobertura? Qual a minha estrutura para atender? Então, eu tenho 1 milhão de vidas, eu tenho, sei lá, 1.000 médicos. Isso é o suficiente? Esse tipo de acompanhamento é feito, porque o que eu vejo é isso, que os planos de saúde têm descumprido o contrato, porque aumenta a sua planta de atendimento, o número de vidas, mas e não aumenta na mesma proporção a prestação de serviço. Isso acontece mesmo? Tem essa o plano de saúde, as reclamações de plano de saúde, elas obviamente que elas nos incomodam, porque acho que qualquer reclamação de um consumidor de plano de saúde, ela é mais grave, na minha opinião, do que uma reclamação de telefonia. Então, independente da posição, o último dado que eu tinha da Senacon é que os planos de saúde ocupavam a 16ª posição. Mas acho que isso é menos relevante. Acho que mais relevante é que qualquer reclamação relacionada à saúde, ela é mais grave.
Com relação à estrutura e a forma pela qual a agência atacou esse problema, tem atacado esse problema, é garantir prazos máximos de atendimento. Porque se você tem uma estrutura adequada, naturalmente você não vai botar o teu paciente numa fila como operadora. Então, essa é uma forma mais efetiva, mais barata e mais clara de fazer as coisas, de dar o que o consumidor precisa no final do dia, que é a garantia do seu atendimento num tempo oportuno. Mas hoje se consegue fazer isso? Os planos de saúde atendem, preenche esse vácuo, por exemplo. A gente vê já gente reclamando, pessoas reclamando, né? Os usuários já têm filas no atendimento privado que demora-se para marcar uma consulta. A gente já está caminhando, o atendimento privado já caminha assim para quase o SUS ou não? Também não é tão assim, porque existem essas reclamações. No Instituto nós temos reclamações nesse sentido. E é até interessante esse monitoramento que a ANS faz. É mais interessante ainda, torna mais efetivo ainda a necessidade da reclamação do consumidor na ouvidoria da ANS, porque é em cima dessa reclamação, como o doutor Bruno expôs, que eles vão fazer esse percentual de descumprimento ou não. Então, a cada ciclo, ela é analisada pelo número de reclamações. Mas é interessante essa informação, eu não tinha, de que não se faz por essa base de cliente, por essa base de atendimento. Eu entendo, então, que como a ANS não faz esse tipo de monitoramento, porque o outro realmente é muito mais efetivo, seria interessante o Ministério Público, que tem legitimidade para isso, abrir um inquérito civil público solicitando a informação das operadoras desses dados. Olha, você atende quantas vidas? E qual é a estrutura que você tem para atender essas vidas? E com isso fazer um link entre a ANS, os consumidores, que são os mais prejudicados, e o Ministério Público. Hoje, então, é difícil satisfazer plenamente os usuários, os planos de saúde não conseguem atender do jeito que deveriam, até pela reclamação que existe no SUS, eles entram como alternativa, não se consegue satisfazer 100%, Victor? Veja bem, a gente o setor teve em 2012 mais de 7,6 milhões de internações e teve mais de 240 milhões de consultas. É óbvio que no mercado de mais de quase 50 milhões de pessoas, problemas acontecem, né? E problemas são oriundos da falta de organização, muitas vezes da operadora, falta de comunicação com o seu beneficiário, e muitas vezes até pela própria dificuldade de se regular e de se fiscalizar um mercado com 50 milhões de pessoas e com mais de 1.000 operadoras. Agora, o atendimento, ele é uma obrigação da operadora. Atender o consumidor no tempo necessário é aquilo que ela foi contratada para isso. O consumidor paga por isso. Então, ela tem que cumprir os prazos que foram estabelecidos pela ANS. Com relação a essa informação sobre a estrutura hospitalar, a estrutura em termos de médicos, acho que a maior dificuldade não é nem obter esses dados, acho que é uma dificuldade grande, é o que eu faço com esses dados, ou seja, como é que eu calculo isso? Esses cálculos, eles são diferentes de acordo com o perfil da população, de acordo com o tipo de plano, de acordo com o rol de atendimento, além do rol mínimo da ANS. Então, essa é uma conta muito difícil de fazer. Então, para a gente, sempre foi mais efetivo e tem sido mais efetivo olhar o tempo de atendimento e fazer com que esse tempo seja garantido. Isso para a gente é mais importante. Hoje o Brasil é o segundo maior mercado de saúde privada do mundo. Não se cresceu muito sem dar essa base, sem essa estrutura, sem uma regulamentação? Quer dizer, foi crescendo e o atendimento não foi acompanhando isso? Não, você veja bem, a regulamentação existe. O setor é regulado por uma agência que tem demonstrado eficiência. Apesar de você ter uma legislação específica, essa relação é uma relação consumerista. Então, o plano responde à égide do Código de Defesa do Consumidor. Qualquer descumprimento, ele tem amparo no Código de Defesa do Consumidor. Agora, é bom sempre lembrar que nós estamos falando nesse assunto reiteradamente em vários veículos em virtude da falência da saúde pública. Os planos de saúde só tiveram esse crescimento porque a saúde pública não atende o consumidor. E quando o caso é de maior complexidade, por muitas vezes ele deixa de ser atendido no seu plano de saúde e tem que usar a saúde pública, tem que usar o SUS. Nós falamos com experiência no contencioso. O IBDEC ele faz o contencioso. Então, todos os dias nós temos ações de descumprimento de contrato.
seja ele atendimento, recusa de atendimento de emergência em prazo de carência, seja recusa de novos procedimentos que estão na lista da ANS. Hoje mesmo, meu primeiro orientação de manhã é uma pessoa que teve câncer em 99, no seio direito, teve câncer agora no seio esquerdo, a recomendação médica é de um mapeamento genético, já tem uma resolução da ANS para fazer o mapeamento genético e o plano negou a cobertura. Mas então, aonde hoje... faz? Você vai ter uma judicialização da saúde. Então, todos os dias você vê novas liminares, novas interposições de ações na justiça. O senhor falou até que muitas vezes o usuário tem que sair do plano privado, né, para ser atendido no SUS. Mas hoje seria possível atender toda a população essa demanda só com o Sistema Único de Saúde? Veja bem, com relação à questão anterior, ou seja, da estrutura versus a venda, obviamente que é muito mais fácil, muito mais rápido vender plano de saúde do que fazer um hospital, ou de que formar um médico, né? No entanto, é importante notar que essa nossa norma de tempo de atendimento, ela veio justamente para tentar coibir isso, e que essa é uma forma mais simples de fazer. Agora, com relação aos problemas específicos, a gente também estabeleceu na agência um processo que também ele ajuda o consumidor. Porque antes da reclamação virar uma multa, virar um processo, e antes dela virar um ponto no programa de monitoramento, ela é atendida por o que a gente chama de notificação de investigação preliminar. Né? Qual é o objetivo da notificação de investigação preliminar? É fazer com que o beneficiário, o paciente, tenha o atendimento. Porque muito mais importante para o beneficiário do que uma multa, do que algo que a gente possa fazer contra a operadora, é garantir o atendimento a ele. Então, claro, a gente tem notado que de cada 5 reclamações que a gente tem lá, 4 são revertidas a partir do processo de intermediação da agência. É por isso que é importante, aí já foi colocado aqui, que o consumidor venha até a agência. Primeiro, vá até a sua operadora, tente resolver com a sua operadora. Não conseguiu? Venha até a gente que a gente vai fazer essa intermediação, ajudar nessa intermediação. Mas garante... Eu tenho um ponto de vista que é o seguinte, o problema é que o consumidor, nessa situação, ele tem uma vulnerabilidade psicológica gigante, porque ele chega com seu filho, ou ele chega num posto de saúde, com um procedimento de emergência, ele é recusado, ou um exame, o exame é marcado para daqui 15, 20 dias, é um exame de emergência, ele já está numa vulnerabilidade ali contratual e ele já está numa vulnerabilidade psicológica. Então, ele quer aquela solução imediata para depois fazer a representação na agência. Claro, então, o que ele tem que fazer? Em determinados casos, a gente aconselha até que a pessoa vá a uma delegacia, registre um boletim de ocorrência de omissão de socorro. É por isso que vai ter essa repercussão criminal. Porque a minha pergunta é isso, para garantir o atendimento também não precisa da punição ou chegar aí até uma delegacia, fazer um boletim para que aquele médico, aquele hospital dê essa garantia, dê o atendimento necessário? Conforme for o descumprimento, sim. Agora, eu entendo também que o judiciário, ele leva uma parte de culpa nesse processo. Tá? Em que caso essa pessoa que eu te falei, precisou entrar na justiça, entrou na justiça, ganhou a ação para fazer o mapeamento genético. Ok, a indenização por danos morais foi R$2.000. Então, existe um estímulo no descumprimento do contrato, porque o custo-benefício é muito maior. Então, se o judiciário não for superlativo na imposição e imperativo desse dano moral de uma forma que represente um caráter pedagógico, ela vai tornar um estímulo ao descumprimento. Mais importante, o atendimento de urgência e emergência, ele não tem carência, ele não tem tempo de atendimento, ele tem que ser imediato e a operadora tem que garantir isso. Né? A judicialização, ela é a solução para esse setor, mas também é um problema, né? Porque o juiz também, muitas vezes, não tem condições, não tem uma pessoa técnica que o auxilie na hora de decidir. Então, para o juiz também é muito difícil. E, às vezes, decisões são bem tomadas, às vezes, decisões não são tão bem tomadas. Esse processo, ele melhor seria resolvido se as operadoras melhorassem a comunicação com os seus beneficiários. Às vezes, muitas vezes, o problema é de comunicação, é de ter à disposição do beneficiário, dentro do hospital, dentro da clínica, um ator ou uma linha que faça com que a operadora possa, muitas vezes, até mais efetivo do que o dano moral depois, resolver aquele problema. A operadora tem que resolver o problema do beneficiário. Isso é a coisa mais importante. E a gente
o que a gente fala é que é importante o beneficiário se comunicar com a operadora também. Agora, muitas vezes tem razão, porque o beneficiário tem dificuldade nessa comunicação, né? Então, para isso, a gente criou uma série de normas de divulgação da rede assistencial, por exemplo, no site da operadora, tem que estar georreferenciado, tem que ser fácil para o beneficiário conseguir ir lá. Foi criada agora há pouco tempo a necessidade e obrigatoriedade das operadoras terem ouvidorias, né? A ouvidoria é um instrumento importante dentro da operadora e que a gente se deparou com uma situação que muitos operadores não tinham ouvidoria. Isso é fundamental num relacionamento com o seu consumidor. Sim, uma outra coisa acho que todo mundo deve concordar aqui, que a gente ouve bastante reclamações, o professor Geraldo Tardan deve ouvir muito isso, é que assim, os usuários reclamam, por exemplo, que há reajuste das mensalidades. Anualmente existe um reajuste até acima da inflação em alguns contratos, mas assim, do reembolso não. Por exemplo, eu tenho esse problema, né? O reembolso não reajusta e as mensalidades reajustam. Isso é legal? O consumidor, a qualquer recusa, a qualquer dúvida que ele tenha desse reembolso, ele não é a última palavra, tá? Então ele deve consultar ou um advogado da família, ou ligar na ANS e abrir uma reclamação e ter uma resposta formal da ouvidoria, da instituição, da agência, ou ele deve procurar, se ele não tiver recurso, a Defensoria Pública ou o Ministério Público e pedir aquela análise. Se aquela situação estiver correta, ok. Se não estiver correta, ele tem a necessidade de interpor uma ação para esse procedimento. Mas isso tudo, a gente sempre lembra que antes da Constituição de 89, os planos de saúde tinham uma participação mínima no mercado. Por quê? Porque o INSS, na época, você fazia uma contribuição mensal. Sim. Então, todas as famílias pagavam para os seus dependentes. E aquelas pessoas que não podiam pagar, elas eram atendidas pelas administrações municipais. Então, você não tinha esse problema e nem tinha o crescimento do plano de saúde, porque essa contribuição do brasileiro sustentava o Sistema Único de Saúde. Tá? Com a Constituição de 89, você teve a universalização da saúde, parou-se de cobrar. E aí você não teve mais a condição de atender, porque a demanda é gigante e o Estado é ineficiente na operacionalidade desse atendimento. Então, doutor Bruno, vai chegar uma hora, na questão do reembolso, que a mensalidade vai subir e o reembolso não vai valer mais nada, porque nós temos a inflação ali em cima disso. Você tem razão, isso é um problema. Na verdade, a regulação, a gente não regula reembolso. Se por um lado a gente tem uma regulação de reajuste de plano individual, de certa forma tem agora também uma de regulação de planos de menos de 30 vidas, são diferentes, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. A questão do reembolso é uma questão contratual. Eu acho que o que está faltando e que eu acho que a agência pode e deve contribuir brevemente é dar um pouco mais de transparência para o consumidor na hora de assinar o seu contrato. Exatamente de quais são as cláusulas de reajuste de reembolso, se elas existem, se elas não existem, quantos % do teu reembolso vai cobrir, por exemplo, de uma consulta de mercado. Tudo isso não está claro para o consumidor ainda. Eu acho que isso é um papel da agência avançar nessa questão do reembolso, ou seja, dar mais transparência para o consumidor. O pilar principal do Código de Defesa do Consumidor é o princípio da informação e o princípio da boa-fé. Por isso que eu acho importante cada plano divulgar quantas pessoas ele tem conveniado e qual é a rede de convênio, porque isso vai tornar ainda mais transparente o contrato. Mas falando agora na rede de convênio, acho que um outro problema encontrado aí pelos usuários é a questão dos médicos, que parte dos médicos, a gente teve até há tempos atrás paralisações de médicos que reclamam que o pagamento, né, dos planos a eles, o reembolso dos médicos, é muito baixo, né, que repassa muito pouco. E aí os médicos acabam não aceitando o plano de saúde do usuário e só atende particular. E aí, mais uma vez, a população paciente fica refém disso. Como é que a gente pode solucionar também essa questão? Quer dizer, são dois... Mais uma vez, é uma questão de tempo de atendimento. A operadora que não conseguir, com os médicos que tem, dar o tempo de atendimento, vai ser punida. Isso é um estímulo para que a operadora negocie melhores contratos com esses médicos. É fundamental para cumprir a norma de prazo de atendimento que a operadora tenha rede. E rede significa também ter médicos, né? Agora, a gente está passando por um processo também, que acho que é importante a gente tocar aqui, de qualificação. Como é que o consumidor começa a ter noção e conhecer um pouco, não só a quantidade, porque a quantidade mais ou menos ele vai ter pela facilidade que ele tem de acesso,
mas a qualificação da rede prestadora. A agência tem um programa chamado Qualis, e vai, a partir do final desse ano, vai estar no livrinho do operador, e todo operador tem que ter o seu livrinho, tem o seu livrinho na internet, já é o referenciado. Vai ter também no livrinho como se fosse um guia com ícones dizendo em que aquele prestador já se qualificou. Entendi. Então, por exemplo, o médico tem especialização, tem que ficar claro para o consumidor que aquele médico tem especialização. Né? É importante para o consumidor saber que aquele médico tem especialização. Se um hospital é acreditado, por exemplo, é importante para o consumidor saber que aquele hospital buscou melhores práticas e se acreditou. Isso é um programa que a agência já editou e que agora, a partir do final desse ano, vai estar nos livrinhos das operadoras, tanto na internet quanto no papel. Isso nós não estamos falando de jabuticaba, que é um problema só do Brasil, não, viu? Nos Estados Unidos, Obama tem o maior problema para impor algum tipo de atendimento à saúde. Ele é criticado, os republicanos são contra ele a qualquer tipo de procedimento de atendimento à saúde. Em cima disso tudo que nós expomos, fica uma dúvida. Como o consumidor contrata um plano de saúde seguro? Como ele faz para fazer essa contratação? Como ele seleciona isso? Então, nós temos uma cartilha. Então, o que ele deve fazer? Primeiro, ligar na ANS. Liga no 0800, é gratuito, para saber se esse plano de saúde está sob algum tipo de gestão ou fiscalização da ANS. Ou seja, ela fiscal, né? Se existe... Não reclamações, porque reclamação sempre vai existir, mas se está sob algum tipo de intervenção. Depois, ele não deve nunca acreditar em todas as promessas efetuadas pelo corretor do plano, quem está vendendo o plano. Cada promessa ele deve apontar uma cláusula correspondente ao que ele está oferecendo. Verificar a rede conveniada se lhe atende. Verificar os procedimentos de laboratório, seja de imagem. Quer dizer, existe uma gama de coisas que ele precisa verificar. Exatamente. Perfeito. Toda a rede conveniada, todos os médicos conveniados, as especializações, para ter as causas de reajuste. Claro. E lembrando que o plano não pode rescindir unilateralmente, a não ser por descumprimento do consumidor de pagamento ou por culpa do consumidor em repassar a informação ao plano. Perfeito. Por falar em médico, só para a gente precisa encerrar essa questão aqui, doutor Sobral, a gente já segue aqui com a nossa discussão. Por falar em médico, estava falando dos médicos, já estão no Brasil os primeiros médicos formados no exterior, contratados pelo governo federal para atender em regiões carentes do país. Foram 244 profissionais vindos da Europa e da América do Sul, além de uma parte dos 4.000 cubanos. Nesta segunda-feira, eles começaram um curso de acolhimento e avaliação em 8 capitais. Serão 3 semanas de treinamento e no dia 16 de setembro passam a atender a população. Tiago desembarcou na capital federal. É brasileiro e depois de 10 anos fora do país, volta para trabalhar na cidade natal de Rio Branco, no Acre. Eu tenho um pensamento. Médico pode ser japonês, alemão ou qualquer parte do mundo, mas é médico, exerce a medicina. Sônia Espanhola é especialista em saúde da família. Ela escolheu o distrito indígena no alto do Rio Negro, no Amazonas. Estou ao mesmo tempo emocionada, com algum medo, claro, do desconhecido, mas com muita vontade mesmo de trabalhar, de ter uma nova experiência. 3.500 cidades solicitaram mais de 15.000 médicos, mas o governo conseguiu selecionar pouco mais de 5.000. Desses, apenas 1.100 são formados no Brasil. O restante vem de fora. E os cubanos chegaram no centro de uma polêmica. O Ministério Público do Trabalho vai investigar a legalidade da contratação deles e a forma de remuneração, já que eles não vão receber diretamente o salário de R$10.000. O pagamento será feito à Organização Pan-Americana de Saúde, que vai repassar o valor ao governo de Cuba. Parcerias como essa têm que seguir as leis trabalhistas do país que faz a doação dos médicos e seguir exatamente o Código Civil, Penal e Ético do país que recebe os médicos. O programa Mais Médicos é alvo de críticas e ameaças dos representantes da categoria. O presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais disse que os brasileiros não devem corrigir os erros dos estrangeiros. Toda crítica, sugestão para aprimorar o programa é muito bem-vinda. Qualquer medida de ameaça, qualquer medida que possa prejudicar a população, eu só lamento qualquer postura como essa. Doutor Sobral, a gente está falando do atendimento precário, filas no sistema público, a gente fala também aí das reclamações aos planos de saúde.
mas também faltam médicos. Essa chegada dos médicos brasileiros ajuda a resolver o problema de atendimento nas áreas mais carentes do país? Não tenho dúvida que ajuda. O problema do Brasil, mais do que a quantidade de médicos, é a distribuição de médicos e o perfil do médico, né? É muito difícil você encontrar, inclusive na rede suplementar de saúde hoje, um médico generalista, um médico que solucione problemas, que resolva o problema do paciente a um custo bastante razoável. E eu acho que isso é culpa do próprio sistema, ou seja, o sistema pagou mal historicamente esse médico. Eu acho que o médico generalista, o médico que é o médico que está vindo para o SUS, não está vindo para a saúde suplementar, bem que se diga, é um médico que é importantíssimo para o setor de saúde do país, né? Ele tem que ser captado e tem que ser valorizado e tem que ser colocado a partir de políticas públicas do Sistema Único de Saúde, e ele tem cada vez mais, tem sido cada vez mais valorizado pelo sistema suplementar. Algumas operadoras já têm programas de médicos da família, como tem o SUS. Acho que essa é uma tendência que a operadora de plano de saúde que não se atentar para isso vai acabar se inviabilizando, porque esse é um médico que resolve o problema, atende ao paciente, consegue dar saúde, gerar saúde no atendimento primário e muito menos custo que depois menos reajuste no futuro. Eu participo de um grupo de estudo, de pesquisa da 4ª Promotoria Prodecon, Promotoria de Defesa do Consumidor de Brasília, coordenado pelo Dr. Guilherme. Nós identificamos, assim, não somos contra o procedimento, somos contra a forma. Tá? Então, primeiro, qual seria a primeira sugestão que nós teríamos? É criar uma carreira pública para médico, similar e com salário e com isonomia ao de um juiz. Então, o médico ele passa no concurso público, vai ganhar a mesma coisa que um juiz, tá? E vai trabalhar com dedicação exclusiva ao Estado. Você vai ter médico no interior. Você acha que isso resolve, doutor? Não, é uma sugestão. É uma sugestão. Porque hoje no Brasil nós temos 400 mil médicos. Se você pegar um médico e pagar ele 23 mil reais, ele vai para onde você quiser. E aí, tendo médico, é a primeira situação, uma primeira situação. Não, claro. Então, é isso que a minha pergunta é justamente isso. Consegue-se, então, preencher as vagas, médicos. Mas aí não precisa da estrutura, uma estrutura básica, como medicamento, como o equipamento, material para ele fazer esse tratamento? Quanto à questão do médico cubano, a ressalva que nós temos é o seguinte: a Escola de Medicina de Brasília, ela tem, do DF e a UNB, ela tem como formação 5.900 horas-aula. Os médicos cubanos têm de 1.500 a 1.700 horas-aula menos. Tem o mesmo número de hora-aula de um enfermeiro brasileiro. Então, falta capacidade técnica. Além disso, esse programa na Venezuela, na Bolívia e no estado do Tocantins, na época do Siqueira Campos, que ele importou esses médicos, foram um fracasso. Não tiveram o resultado esperado. Então, é necessário levar médico para o interior, mas eu entendo que a operacionalização não seria a forma correta. Então, eu entendo que se você criar uma carreira pública para o médico, você vai ter médico em qualquer lugar. Agora, você não pode obrigar um médico a formar e ele não poder escolher onde ele quer trabalhar. Então, se é por questão de meritocracia, ele presta esse concurso e conforme a sua pontuação, ele vai escolher a cidade. Mas é porque aí a gente entra num problema também sério, que é o médico vai querer sempre estar num bom centro que dê a estrutura para ele trabalhar de material. Como a gente equaliza, como a gente consegue mas ele vai ter a levar classificação dele no concurso. Como engenheiro, eu me sinto incompetente para julgar a questão da formação do médico que vem ou que é brasileiro. Eu acho que essa é uma questão que eu não consigo opinar, sendo muito sincero. A questão da estrutura, é óbvio que quanto melhor a estrutura, mais você potencializa o trabalho do médico, né? O fato é que com uma estrutura relativamente barata, você consegue dar um atendimento primário à população, mas para isso você precisa do médico, né? E acho que esse programa está trazendo esse médico para essa ponta, para esse rincão, que muitas vezes o médico que está formado aqui, até por um problema histórico de tipo de formação médica no Brasil, talvez, não consegue ir. Eu acho que tem gente que está precisando de médico hoje, né? Tem gente precisando de médico ontem. Isso não pode ser desconsiderado na hora de discutir uma solução como essa. Acho que é uma solução, obviamente, que não é a solução perfeita, né? Ou seja, quanto mais médicos brasileiros pudessem ter participado desse programa, melhor.
Agora, uma carreira de médico eu acho ótimo, acho que de fato o doutor Geraldo tem razão, ou seja, uma carreira de médico, o governo... Carreira pública, dedicação exclusiva. Tem que só que pensar qual o custo disso, porque isso também tem um custo, um país com recursos limitados como o nosso, tem que ver como é que faz, acho que você tem razão. Não, o processo é muito barato. O custo é barato, o governo tem dinheiro para isso. Porque de 400 mil médicos, nem todos vão querer fazer o concurso público, né? E conforme for, vamos supor, o médico ele vai do Espírito Santo, ele vai fazer o concurso público para trabalhar no Espírito Santo. Então ele vai ter uma carreira médica e vai ganhar uma isonomia como juiz. Mas o Falta juiz no interior? Não, sobra vaga, porque Claro. falta gente competente para passar no concurso. Claro, mas acho que o doutor Bruno tocou também num outro assunto, que assim, existem pessoas que estão precisando de médico para ontem, né? E a gente viu até o Tiago, médico que é brasileiro, formado em Portugal, que ele diz, médico não importa se ele é japonês, de onde ele vem, né? O que importa é médico. Realmente faltou uma crítica, toda essa polêmica, mas faltou consultar quem precisa, a população, o paciente, falar, o que o senhor acha? O senhor quer um médico, seja de onde ele venha, não, só brasileiro, porque Mas talvez o cara tenha uma necessidade, né? A pessoa tem uma necessidade. Um mau médico, uma formação ineficiente, do que não ter médico. Eu não concordo com isso, porque é um risco à saúde do paciente, nós estamos falando de vida. O Hospital de Santa Maria vai receber esses médicos, se eu não me engano são 50, atendem 11 mil pessoas por mês. Eu entendo que nós vamos ter uma demanda de ações de responsabilidade civil médica gigante. Porque não precisa nem de proficiência na língua, que seria o mínimo. Não vão fazer revalida. Não vão comparar a formação com o médico brasileiro, que é uma formação segura. Mas tem que ter proficiência na língua. Claro, porque eu acho que é importante ter pesquisas, né, com a população, até, por exemplo, a ANS fazer a regulamentação e fiscalizar os planos em relação a médicos. Então, não tem dúvida. Toda norma que a agência faz, né, a gente faz uma consulta pública, eu acho que isso é sempre saudável. Ouvir o paciente que está precisando de atendimento urgentemente, né, é algo que é importantíssimo no debate. Eu acho que ele tem que ser ouvido. Eu acho que esse é um processo que vai começar no Brasil. Mais uma vez, eu não me sinto competente para questionar a qualidade dos profissionais médicos que estão vindo. Não tenho mesmo, infelizmente. Tenho certeza que a questão da proficiência está sendo cobrada e está sendo colocada como condição para vir. A questão da formação, a mesma coisa pode dizer um dinamarquês da formação médica do Brasil. Eu acho que tem muito de preconceito nessa conversa de formação. Acho que a realidade dos fatos vai mostrar que para esse atendimento básico, esse atendimento que resolve muitos problemas, tem criança morrendo de diarreia nesse país. Esse problema básico que o médico consegue resolver com uma estrutura, se não perfeita, uma estrutura mínima, vai melhorar as condições de saúde da população nos lugares onde não tem médico, infelizmente. Eu concordo que precisa de médico, mas você não trabalha nem na Dinamarca, nem nos Estados Unidos, sem fazer uma adaptação ao seu currículo e passar por uma revalidação do seu diploma, que é dificílimo. Esses médicos que vieram para o estado de Tocantins, trazido pelo governador Siqueira Campos, foram 190 médicos, 24 passaram no revalida, porque tiveram intenção de continuar no Brasil, foram fazer as provas, dos 190, 24 passaram. Tá certo, é uma prova difícil, tá? Não é uma prova fácil. Agora, você impor essa prova, o que eu acho que é contraditório é você impor essa prova aos médicos brasileiros formados no exterior para trabalhar aqui tem que fazer o revalida. Os cubanos não vão ter que fazer a revalida. Não estou falando de ideologia, não estou falando de necessidade, estou falando de critério. Então, você não tem o mesmo critério para a mesma formação. Porque, assim, mais uma vez a população vai ficar aí num tiroteio, né? Vai sobrar para o consumidor. Sempre. Se ele é competente ou não. Até porque, assim, a categoria, né, dos médicos aqui no Brasil, a categoria critica Mas não para o bastante. corporativismo. Critica, porque eles também não querem ir para o exterior, porque têm o direito de ficar onde querem. Critica a formação. Mas o que preocupa é que, por exemplo, o presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais disse que vai orientar os colegas, os médicos lá, a não socorrer, não fazer um atendimento. Ali é um possível erro que possa haver no atendimento de um estrangeiro. Na verdade, ele foi assim, uma orientação e uma posição infeliz dele. Não está contribuindo, ele não tem uma agenda positiva para contribuir para o debate. Ele não está botando solução. Ele fazer essa informação, dar essa declaração, ele foi infeliz e inconsequente.
A gente vê uma situação também que criou-se uma polêmica, uma discussão do caso dos estudantes de medicina, né, que o governo queria que eles ficassem 2 anos fazendo atendimento no SUS. Esses universitários, os médicos aí recém-formados, que fazem aí, que têm a sua formação nas universidades públicas, não seria interessante ele devolver um pouco para a sociedade, já que ele foi formado pela universidade pública, devolver um pouco para a sociedade isso? Ele utiliza, sim. Se ele faz ProUni, eu acho necessário. Eu acho que ele deve. Mas universidades federais? Se ele faz FIES, ele deve. Se ele faz federal, ele deve. E se ele tem dinheiro, ele tem que pagar a universidade federal como é em qualquer lugar do mundo. Não ser gratuito o ensino na federal para quem pode pagar. E aquele que tem o ensino gratuito, ele deve prestar, mas você tem que dar uma titulação. Você não pode obrigar ao serviço civil obrigatório como é no Exército. Então, eu vou passar 2 anos no SUS, esses 2 anos que eu vou passar vai me servir como uma titulação de residência, vai me servir como uma titulação de pós. Aí eu concordo. Mas muitos não querem. Acho que essa é uma questão de definição de política pública. Eu sempre prefiro o incentivo, como engenheiro e como economista, eu sempre prefiro o incentivo do que a obrigação. Mas eu acho que um certo nível de comprometimento, e o doutor Geraldo tem razão, daquele cidadão que contou aí com os recursos públicos para se formar, e não é só médico, não, acho que engenheiro, engenheiro, advogado, né, pode fazer, pode fazer também uma defensoria pública durante 1 ano, eu acho que é saudável para a carreira do advogado, é saudável para a carreira do engenheiro, é saudável para a carreira do médico. Agora, eu acho que o melhor incentivo é aquele que é dado naturalmente e que o governo também pode dar esse incentivo, né? É importante notar nesse processo de discussão que a fala do ministro Padilha é muito clara e é muito lúcida, no sentido de que, óbvio, que as sugestões que vêm dos médicos, as sugestões que vêm da sociedade civil, elas são importantes para melhorar o programa. Eu acho que o programa está aí, foi colocado, nós temos uma questão quase que emergencial para resolver e está sendo resolvido. O governo está dando uma resposta clara, rápida e segura para o problema. Agora, tem melhoras? Provavelmente sim, e a gente tem que estar aberto à discussão. Eu tenho visto poucas sugestões de melhoria e de contribuições positivas e mais coisas do tipo que você mencionou. Mais briga, mais polêmica do que sugestões. Eu acho que não ajuda. O que me deixou estarrecido participando desse grupo de estudo é que, junto com o Dr. Guilherme, nós levamos uma proposta para todas as associações médicas, federação, associação distrital, de se fazer o seguinte: ser necessário uma prova de ordem, como é na OAB, para qualquer tipo de categoria profissional. Foi recusado de imediato. Então, mas... Eles não aceitam terminar o curso de medicina e fazer uma prova aplicada pelo Conselho Federal de Medicina para habilitar o diploma, como é feito com advogados, para ele ir para o mercado. Então, houve sim um comparativismo nessa situação. Até porque aí você estaria protegendo o mercado dos maus profissionais formados no Brasil. A primeira etapa da prova da OAB, agora a primeira etapa, passaram 17,10% dos advogados. Mas aí não entra um pouco no que o doutor Bruno falou, disso, de briga-se mais do que tenta chegar a Eu acho, assim, honestamente, eu acho que o médico é a solução para o problema, né? É o médico que vai resolver o problema. Achar que dá para fazer as coisas sem a participação é impossível, ou seja, o médico tem que estar nesse debate. E eu acho que o que eu estou sentindo falta é isso, um pouco mais do médico participar de uma maneira mais positiva nesse debate, porque ele é a solução, é o médico que vai resolver essa questão. É possível a gente implantar aqui no Brasil um sistema parecido, por exemplo, com o da Inglaterra? Não é um sistema 100% eficiente, já até fez pesquisas lá, não é 100% eficiente, mas é mais do que aqui no Brasil também é objeto de estudos de pesquisa, isso que eu estou comentando. Porque na Inglaterra, o sujeito chega lá no bairro dele, ele se cadastra, e quando ele tem algum problema, primeiro ele é atendido ali naquele centro de saúde ali, vou chamar do bairro. E aí, se ele tiver um problema maior, aí sim ele é encaminhado para as especialidades, né, para os especialistas. É possível também implantar aqui no Brasil, apesar do país ser maior do que É uma questão de política pública, como o doutor falou. Na Inglaterra, é o melhor serviço de atendimento médico do mundo. É o melhor, não estou falando que é o mais eficiente, mas é modelo para o mundo inteiro. Até a formação do médico na universidade é modelo para o mundo inteiro. Ele começa desde o início trabalhando com pesquisa, né? E também o modelo público é excelente. Entendo que é possível no Brasil.
tudo é questão de se desenvolver uma política pública. Se for o objetivo do governo solucionar, é um caminho a criação da carreira pública para o médico. Eu entendo que essa seria uma das maiores contribuições, você criar uma carreira pública para o médico. O senhor concorda? Eu concordo, eu acho que... E acho que sim, o governo já tem ido nessa direção, ou seja, o Programa de Saúde da Família recebeu um aporte e um apoio fantástico nesse governo, eu acho que isso tem crescido. E esse programa é um programa que traz a solução no nível básico, no nível de atendimento, e principalmente um nível feito sob medida para aquela pessoa que precisa daquele atendimento naquele momento. Então, acho que nós já estamos caminhando nesse sentido do ponto de vista de saúde pública. Eu acho que nós temos que caminhar também no nível de saúde suplementar. Ou seja, a saúde suplementar privada também tem que caminhar num modelo que dê um atendimento primário que seja resolutivo sem ser exclusivo, sem ser excludente. Né? Não é para usar o atendimento primário como forma de evitar que o paciente vá até o especialista ou vá até onde ele quiser, afinal de contas ele pagou por isso. Mas para organizar esse sistema e para ter um custo menor e, consequentemente, um reajuste menor de mensalidade, é importante racionalizar o processo de atendimento médico que vai do atendimento primário, secundário e terciário, de acordo com o que for necessário. O debate é muito bom, né? O assunto é muito interessante, interessa muito a população. A gente vai ter que concluir essa questão, essa nossa discussão no programa de hoje. Então, para a gente concluir, eu queria que o senhor falasse, desse uma palavrinha final a respeito do seguinte tema. O Brasil parou no tempo em relação à saúde, senhor Geraldo? Eu entendo que o próprio consumidor vê isso, o próprio contribuinte vê isso. É uma pena que, desses 10 anos de governo, agora, no final do último ciclo, tem que fazer uma política emergencial. Isso já poderia ter sido resolvido há 20 anos atrás, porque não é de hoje que esse problema está aí. Então, não vejo isso como um problema pontual. A reincidência dessa reclamação, o número de vidas que nós estamos perdendo nos últimos 20 anos, justifica já ter tomado essa iniciativa antes. Olha, eu queria agradecer a sua presença, doutor Geraldo Tardan. Uma boa noite para o senhor. Obrigado mais uma vez pela participação. Doutor Bruno Sobral, para o senhor concluir, o senhor acha que o Brasil parou no tempo em relação à saúde? Eu acho que o tema saúde é um tema difícil. Os serviços de saúde são de difícil provisão, porque são caros, têm custos crescentes, tem um conjunto de atores que precisa se relacionar de maneira harmônica. Né? O setor de saúde suplementar tem crescido muito nos últimos anos, ou seja, a taxa de crescimento acima da taxa de crescimento do país. Eu acho que a questão do emprego formal contribuiu muito para isso. E a agência está num esforço grande de tentar qualificar e fazer que sejam garantidos os atendimentos. Eu acho que essa política de suspensão de comercialização, todas as outras políticas indutivas do setor, de qualificação do setor, mostram que a saúde tem problema, mas acho que a saúde está avançando. O índice de mortalidade estão caindo, as formas de avaliação do sistema público e do sistema privado estão aumentando. Eu acho que é importantíssima a participação do consumidor, o doutor Geraldo está aqui, cobrando cada vez mais da agência. Eu, como servidor público, tenho o dever de fazer valer o imposto que é pago e que, consequentemente, paga o meu salário. E nosso objetivo é estar sempre lutando. Acho que é uma luta contínua de melhoria da qualidade da assistência da população brasileira, tanto pública quanto privada. Maravilha, perfeito. Também queria agradecer sua presença, a participação aqui conosco no Debate Brasil. Uma boa noite para o senhor. Eu que agradeço. Infelizmente, nosso tempo acabou. O Debate Brasil termina aqui, mas na semana que vem tem mais discussão sobre temas que interessam a você. Participe do programa, deixe sua opinião e dê sugestões na nossa página na internet www.redetv.com.br/Debate Brasil. Uma ótima noite a todos e até o próximo programa. Tchau!